A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje, com 2 vetos, a lei que permite a fusão de partidos políticos. De acordo com o projeto, as legendas que pretendem se fundir vão precisar ter um tempo mínimo de 5 anos de registro no Tribunal Superior Eleitoral. A presidenta Dilma vetou 2 trechos da lei que tratavam da migração de parlamentares e do tempo de registro da legenda criada por fusão. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retomou a discussão polêmica sobre a redução da idade penal de 18 para 16 anos. Ontem, uma audiência pública sobre o tema foi marcada por bate-boca entre os deputados. Hoje, os parlamentares simplesmente fecharam as portas da reunião e impediram a participação popular. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. A audiência pública para analisar a PEC que reduz a maioridade penal começou por volta das 9 da manhã, mas sem a presença da sociedade civil. A ordem para fechar as portas seria de parlamentares da chamada bancada da bala, favoráveis à tramitação da lei e que não aceitam debater o tema com a população. Várias pessoas conseguiram entrar à força no Congresso, mas foram barrados na entrada da CCJ. Ontem, inclusive, a audiência pública foi encerrada por conta dos parlamentares que partiram para as vias de fato e começaram a brigar no meio da audiência como se realmente fosse para acabar com a audiência, para impedir que as pessoas ali estivessem. E a sociedade civil que estava presente não se manifestou, ficou todo mundo em silêncio. Aí hoje eles fecharam todas as portas da Câmara dos Deputados e impediram todo mundo de entrar de qualquer forma, mesmo que fosse para outros lugares. Para os movimentos sociais que se mobilizam pelo arquivamento da PEC 171, o projeto não deveria ser discutido no Congresso, pois a redução da maioridade penal envolve vários outros fatores que precisam ser analisados. A representante do Conselho Federal de Psicologia destaca a dificuldade para o diálogo, por causa da pressão da grande mídia. Quando há o cometimento de um ato infracional, por parte de adolescentes, isso é colocado, é discutido de uma forma sensacionalista, que aí acaba gerando esse clamor, essa sensação de medo, de insegurança na sociedade, que justificaria o pedido por justiças mais... Por práticas de justiças mais repressivas. Na realidade, o debate não foi prejudicado por quem estava aqui, mas por um parlamentar que tentou colocar uma situação dizendo que o pessoal estava falando e não era verdade. Então, nesse sentido, nós queremos aí fazer o debate profundo e mostrar que nós precisamos de mais educação e menos cadeia. Um assunto sério como esse tem que ser debatido com serenidade e seriedade. Os movimentos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes são unânimes. A redução da maioridade penal é um erro e não resolve o problema da violência. Pesquisas mostram que em 54 países que reduziram a idade penal, não houve redução da violência. A Espanha e a Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Em 70% dos países, a idade penal mínima é 18 anos. Pelo senso comum, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é necessária para reduzir a criminalidade. Bom, eu sou a favor, porque eu acho que se um cidadão tem consciência de que roubar ou tirar a vida de alguém é errado, ele tem consciência também para responder pelos atos dele, De certa forma, eles vão para aqueles reformatórios e lá eles aprendem a ficar pior. Então, já que é para ficar pior, que eles vão para a cadeia e que eles saibam que eles vão ter uma punição efetiva. Para defensores de direitos das crianças e adolescentes, a redução da maioridade penal é um equívoco. Na prática, os crimes cometidos por menores de 18 anos não chegam a 1% do total praticado no país. Existe um problema muito grave nesse debate, porque esse é um debate que é feito de forma muito parcial. Porque você diz que o jovem, ele sabe o que faz, que ele é muito inteligente, retirando de nós adultos as nossas responsabilidades. Porém, a gente parcializa esse debate, porque a gente diz, olha, ele é inteligente, sabe o que faz e nós somos incompetentes, portanto, nós adultos somos incompetentes em gerir, em governar a vida da juventude. Então, nós deveríamos transferir para a juventude também a responsabilidade
por governar sua vida, ou seja, nós deveríamos eleger deputados, vereadores, prefeitos, governadores e presidente adolescente, deveríamos ter juízes, promotores, todos adolescentes, porque eles são muito inteligentes e sabem o que fazem, né? Mais uma vez é uma utilização de um populismo penal, querendo esconder, os legisladores que puxam essa pauta estão querendo esconder outros problemas da sociedade, colocar os seus problemas verdadeiros por debaixo do pano, que são a falta de políticas públicas, a falta de escola, a falta de saúde para os nossos adolescentes. Para os especialistas, esses poucos casos são superexplorados pela mídia, aumentando a sensação de insegurança e impunidade. Quando acontece um caso, a mídia superexplora isso, mas se você pegar numericamente, é muito pequeno o número de casos. Nós sabemos como é que é o sistema judiciário no Brasil. Ele é retributivista, ou seja, ele é vingativo, ele toma atitudes a partir do penalismo popular, ou seja, os meios de comunicação que definem que tipo de pena que as pessoas acabam recebendo nesse país. No Brasil, adolescentes a partir dos 12 anos não são impunes. Já são responsabilizados pelos crimes cometidos por meio de medidas socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo internação com regime fechado por até 3 anos. É dentro desse clima de insegurança que a Câmara dos Deputados discute a proposta de emenda constitucional 171, que prevê a redução da idade penal. Para o advogado, em vez de responsabilizar os jovens pela violência generalizada no país, os parlamentares deveriam garantir por lei os direitos sociais deles. O que acontece é que a redução da maioridade penal sempre volta à tona em momentos de indignação da população. Só que os legisladores, os políticos instituídos costumam fazer utilizar essa pauta penal como uma resposta à sociedade a algo que eles não tiveram capacidade de responder com políticas públicas. No ano em que o Estatuto da Criança e Adolescente completa 25 anos, o Congresso Nacional deveria estar discutindo mais direitos sociais, em vez de propor mudanças na legislação penal. Essa é a opinião de Douglas Belchior, da Uniafro. Vamos acompanhar. A pauta da redução da idade penal é algo que tem sido combatido pelos grupos ligados aos direitos humanos e nas últimas legislaturas sempre volta esse tema e esse debate à tona no Brasil. E até agora a gente conseguiu segurar, qualificando o debate e discutindo que reduzir a idade penal de maneira nenhuma resolve o problema da segurança pública no Brasil. Além disso, ainda tem o projeto do aumento de internação, que é uma outra proposta que visa aumentar o tempo de internação para jovens em conflito com a lei. Então, pelas duas frentes, seja pela alteração da Constituição através de uma PEC, seja pela proposta, pelo projeto de lei de aumento de internação, é o parlamento conservador tentando dar o norte, dar o tom do que vai ser daqui para frente. E os grupos ligados a movimentos sociais e a luta pela manutenção da idade penal como ela está hoje e pelos direitos humanos como um todo, têm se mobilizado muito para tentar evitar esse grande retrocesso no ano que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, faz 25 anos. Então a gente não pode permitir esse retrocesso no ano em que a gente deveria estar aprofundando políticas para aumentar direitos. Existe um apelo muito grande, inclusive fomentado, massificado pelos grandes meios de comunicação, que tende a criminalizar populações pobres, marginalizadas, populações periféricas, moradores de determinados territórios. Então existe uma campanha midiática que fomenta isso o tempo todo, que fomenta a cultura do medo. E tanto a bancada da bala é um setor que representa, né, o pensamento militar no Brasil e que fomenta muito essa ideia, como também a ala evangélica no parlamento, que, embora seja contraditório com qualquer ideia religiosa que sempre pressupõe direitos, humanidade, humanismo, colaboração, vai contra tudo que tem de valor religioso você culpar jovens, culpar crianças e tratar os problemas sociais muito mais no seu resultado do que na sua causa. Nós precisamos aproveitar essa força que vem das ruas para qualificar o debate e para pressionar os parlamentares a aprovar projetos e ações que visem o avanço dos direitos e não o retrocesso.